discipulado, ser discípulo é o passo antes do discipulado, antes do discipulador. É quando você entende o seu papel dentro do reino de Deus. Quando você entende que eu, Alexandre, que você, Rafael, Maiara, que você precisa ser imitador de Cristo. Ser discípulo é seguir os passos do Senhor. Não há igreja, não há vida cristã, não há cristianismo, se homens e mulheres não decidirem na sua vida seguir e imitar ao Senhor. Infelizmente, muitas pessoas vêm à igreja, caminham na igreja, servem na igreja, levantam as suas mãos no cultos, até são dizimistas, até trazem as suas ofertas, mas não entenderam a profundidade de serem discípulos. Pessoas que por muitas vezes se enganam porque acham que são boazinhas, fala baixinho, ai que bonitinho, eu não brinco com ninguém, eu não faço, não, é seguir os passos, é ver o que Jesus faz, é viver o que Jesus viveu, é falar o que Jesus falou, é seguir os passos do Senhor, é ter totalmente um temperamento, uma vida transformada pelo poder de Deus. Você concorda com isso, amém, irmãos? E isso é importante. Por isso que nós paramos para tratar essas semanas desse fato de sermos discípulos. Porque isso traz para mim e para você um senso de responsabilidade. Isso traz para você e para mim, essas informações traz para você e para mim um peso de responsabilidade. Bem, eu estou entendendo que eu preciso me posicionar, independente de onde esteja, independente seja no trabalho, em casa, na igreja, com os amigos, no futebol, em qualquer outro lugar, eu preciso ser discípulo no nosso Senhor. Eu preciso viver isso, eu preciso aprender esses passos para seguir ao Senhor Jesus Cristo. E eu já falei que é muito mais do que você vir, é viver, é viver. É quando esse culto acaba, as portas se abrem, você vai embora, e aí começa o seu estágio de ser discípulo. Não é somente aqui dentro, não é somente dentro da igreja. Dentro da igreja é gostosinho, um ambiente favorável, a Sara arrebentando, dirigindo louvor, pastor Cláudio com uma oração de cura, pastor Eliane com uma palavra poderosa das ofertas, pastor Milton fazendo as orações no começo. Ai, que ambiente gostoso, tudo bonitinho, todo mundo arrumadinho, todo mundo cheirosinho, perfeito para ser discípulo. Mas o ambiente que o Senhor quer nos provar é quando nós saímos e você está no trânsito, alguém te fecha, quando o seu patrão fala não para você, ou quando na sua empresa aparentemente as coisas não estão bem, e aí você fecha a boca, não murmura, fala: Senhor, eu creio no Senhor, porque foi o Senhor que me deu. É quando as coisas vão se avolumando e você não sabe para onde correr, e aí é a hora de mostrar o papel de um verdadeiro discípulo. Na primeira semana, nós falamos sobre o desafio à maturidade. O que nós queríamos falar com isso? Que é importantíssimo você e eu sermos pessoas maduras na fé. Tem pessoas que vivem na igreja há 10, há 20, há 30 anos e não aprenderam o sentido de maturidade na fé. São contrariadas: eu vou sair dessa igreja. São contrariadas: eu vou reter meu dízimo. São contrariadas, faz biquinho, faz não sei o quê, e começa a murmurar por trás, começa a fazer fofoquinha, conversinha. São pessoas que não aprenderam ainda o sentido da maturidade da fé. Vida cristã é importante ter maturidade. Eu já falei aqui algumas vezes que quando eu fui para o seminário, quando eu cheguei ali, era o reitor Collins, Robert Collins, e esse homem foi no meu primeiro ano. Ele foi para a casa dele, era dentro do próprio campus, e dois caras foram assaltar a casa dele, e ele não deixou os caras entrarem na casa dele, porque a esposa dele estava lá dentro. Ele era um americano, um peitão de pombo, sabe assim, barriga para dentro, peitão para fora.
e um dos bandidos sacou a arma e atirou nele. E ele caiu encostado na porta, mas era um cara de quase 2 metros de altura. A mulher dentro de casa, a dona Francis, não conseguia. Você conheceu eles? A dona Francis não conseguia abrir a porta porque o marido estava caído na porta, para não deixar o bandido entrar. E aí eu lembro que eu ouvi aquele barulho de tiro, e para quem vem do Rio é bem diferente o barulho de fogos e de tiro. E eu estava no quarto com o outro seminário e falei assim: isso é tiro. Imagina, seminário no meio do mato. Eu falei: é tiro, meu velho. E saí correndo. Quando cheguei lá, ele estava caído na porta. Pegamos o carro, colocamos ele no carro que ele tinha, levaram para o hospital. E o pastor que levou dirigindo foi conversando comigo sem eu estar dentro do carro, para você ver o tamanho do nervoso. E foi uma época em que as igrejas de Campinas se sensibilizaram em doar sangue. A Débora doou sangue, eu tentei doar, não consegui doar. Meu sangue não enchia o saquinho, mano. Não enchia. Eu desse tamanho, não enchia o saquinho. Aí a mulher falava assim: nossa, um cara frouxo. Aí virava assim, aí eu falava: eu vou vomitar. Aí me colocava de ponta cabeça, eu vou morrer. E o saquinho não encheu o saquinho, colocou meio saquinho. Aí a mulher tirou o negócio: vai embora, vai. Aí eu falei: um baita homem desse tamanho, né? A Débora doou lá, Débora magrelinha, encheu o saquinho, meu saquinho não encheu de jeito nenhum. Sangue grosso, ruim. E logo depois assumiu um pastor brasileiro, pastor Luciano Duarte. Pastor Luciano Duarte, das antigas. E um dia eu fiz uma coisa no seminário, que a minha turma acabou, e eu era o único seminarista do 2º ano na época. Todo 2º ano se resumia no Alexandre, 2º, 3º e 4º. E aí um dia ele falou, e eu falei, e ele falou assim: você precisa mudar o seu caráter. Mas eu fiquei bravo com ele. Mas eu fiquei macho com ele. Eu fui atrás dele e falei: o que o senhor está falando com mudar o caráter? O senhor está dizendo que não tem caráter? Ele falou: não disse isso. Eu estou falando que você precisa melhorar o seu caráter. Aquilo ali foi um trabalhar na minha vida, porque até eu ir para o quarto, sentar, respirar, orar, falar: Deus, pega esse pastor. Por que foi pastor Cosme e não foi pastor Luciano? Por que o negócio foi assim? Esse homem está me desafiando, falando. E Deus deve ter olhado no céu e falou assim: você é um idiota. Você não está entendendo nada. Você precisa ser discípulo. É exatamente nesses pontos que Deus trata nossos corações. Não é quando tudo vai bem, não é quando as respostas são favoráveis, mas é quando as coisas são totalmente contrárias aos nossos desejos, ao nosso caminhar, ou às nossas vontades, que o discípulo tem que exalar e amadurecer. A segunda mensagem da semana passada foi no meio da multidão. Nós aprendemos que Jesus, no meio da multidão, ele não dispensa a multidão, ele abraça a multidão. E nós aprendemos que há a grande diferença entre multidão e discípulos. Nem todos que estão na igreja são discípulos, podem ser multidão. E multidão pode viver dentro da igreja anos e não aprender a ser discípulo. Discípulos são muito mais do que ser e andar em multidão. É o momento em que você se assenta com o Senhor, ouve dEle e se alimenta dEle e sabe de fato quem Ele é. E por saber quem Ele é, você quer caminhar os seus passos, seguir os seus passos. Não somente viver na multidão, mas ser a pessoa em que vai fazer a total diferença. A total diferença. Ser envolvido pela emoção é fácil. O difícil é exalar isso fora. O difícil é exalar isso quando você está sozinho, ou quando você está com quem mais você tem intimidade, sua esposa ou seu marido. Quando acontece alguma coisa e a primeira coisa que vem na sua boca ou na sua mente, você vomita, você joga para fora. E aí você ofende, machuca, porque você não aprendeu ainda a ser discípulo, ainda vive no meio da multidão. A nossa oração é que você mude esse passo e que você se torne discípulo. Dê um passo para trás da multidão e fale: Senhor, eu quero, ou melhor, dê um passo para frente. Para trás é caranguejo. Dá um passo para frente e fale: Senhor, eu quero ser discípulo do Senhor. Hoje nós vamos falar em conexão com os outros. Ser discípulo em conexão com os outros. Quando falamos em ser discípulo em conexão com os outros, é porque entendemos que não conseguimos viver a vida cristã
de forma isolada e solitária. Não tem como. Vida cristã não tem como você viver de forma isolada e solitária. Vida cristã você tem que viver na companhia de outros. Quando eu entendo que as pessoas que estão ao meu redor me sustentam, ou seja, me dão firmeza para eu continuar. No momento em que minhas pernas fraquejam, no momento em que a minha mente me leva para fora, as pessoas que estão comigo me seguram e me trazem para dentro. Na hora que as minhas pernas vão dobrar, eles me sustentam e falam: fica de pé, você não pode cair, vamos continuar. Há um caminho a caminhar, há um sonho a ser conquistado, há uma terra prometida a ser alcançada, a Nova Jerusalém. Quando você entende que ser discípulo, você precisa estar em conexão com outras pessoas. Pastor, eu estou muito bem. Eu entro na igreja, eu me assento, eu isoladamente eu assisto o culto, eu participo do culto, eu levanto as minhas mãos, eu canto e acabo o culto, eu saio correndo e não falo com ninguém. Vai gerar, ou vai ter um momento que você vai ter uma dificuldade para continuar caminhando. Me dá mais retorno aqui, cadê o menino aí? Dá um pouquinho mais de retorno aqui, filha. Vai ter só um cabelésimo. Vai ter essa dificuldade. E é importante entender isso. É importante entender que sozinho nós não conseguimos chegar em lugar nenhum. É importante entender que nós precisamos de pessoas que nos edifiquem e que nós devemos edificar pessoas. Você quer ver uma coisa? Muitas das coisas que eu quero fazer, que às vezes estão erradas, eu não faço porque minha esposa não permite. Ela me aconselha antes. E mesmo que eu nem fale para ela, ela fala: nossa, Alexandre, hoje eu estava lendo a Bíblia, e na leitura da palavra hoje eu ouvi isso. Aí o Espírito Santo fala: e aí, já te respondi o que você queria? Ou o que você precisava? Ou numa conversa eu falo: Débora, eu quero fazer, olha, isso aqui, assim. Alexandre, eu não sei, eu acho que isso não vai dar certo. Porque caminhar sozinho, de fato, você não consegue. As pernas fraquejam e você cai. Então, ser discípulo é entender a importância de caminhar junto, andar em conexão. É quando entendemos que devemos ter pessoas que andem em sintonia com a gente. Não é andar com todos. Não é isso que eu estou falando. Mas você precisa andar com alguém. Não é andar com todo mundo. Porque nem sempre a gente tem afinidade com todo mundo, não é verdade? Você olha assim e fala: pastor, de verdade não dá certo. Como é que eu vou andar com essa pessoa? É chata para boné. Como é que eu vou andar com essa pessoa? O santo não bateu. Como que não dá? Mas, irmãos, se dentro de uma congregação não tiver alguém que você possa andar junto, o problema não é de alguém. O problema é quem quer? Sou eu. Porque dentro dessa igreja não tem ninguém que eu consiga caminhar junto. Rapaz, você está bom mesmo, hein? Cuidado, ele vai levar para si. Falar: não, ele está muito bom, eu vou levar ele para mim, porque senão o negócio não vai dar certo. Nós precisamos entender que para ser discípulo, você precisa caminhar junto. Você precisa ter conexão. Quando olhamos para Jesus, nós vemos que ele caminhou com multidão, com os discípulos, e tratava pessoas no particular. A prostituta, ele tratou no particular. A Zaqueu, ele tratou no particular. Ele tratou a multidão no particular. Ele chamou, Marcos capítulo 6, ele chama os discípulos para estarem com ele. Para estarem com ele, até que ele pudesse dar as instruções para que o discípulo pudesse sair de 2 em 2. Então você começa a reparar que ser discípulo é importantíssimo que você caminhe junto. Nós estamos nos preparando para nós começarmos na igreja o GCN. Irmão Sérgio não está aqui hoje? O GCN. O GCN é grupo de crescimento neles. São os grupos caseiros.
São os grupos caseiros, aonde nós vamos incentivar você a participar de um grupo. Para que participar de um grupo? Não é para ter fofoca. É para que juntos tenhamos comunhão e tenhamos sustentabilidade, possamos caminhar de forma coesa em direção ao céu. Você quer ver uma coisa? A igreja na qual muitos vieram, Koinonia, começou aonde? Na sua casa. Olha que importante, irmãos. A maioria das igrejas que nasce de um projeto que começa dentro de casa. Sabe aonde começou a Nazareno, que deu-se a comunidade? Em nossa casa. Nos reunimos na sala e ali orávamos. No outro dia, e aonde alguns conheceu o Celcinho e a Rosana e a Tuane. Quem conheceu esse casal? Olha lá, ó. Celcinho, uma figura de pessoa única. Celcinho, Tuane e Rosane. Rosana. Nós mudamos para São José dos Campos, morávamos num condomínio, e aí o pastor falou para mim assim: eu quero ver como é que você vai começar uma igreja dentro do condomínio fechado. E eu, valentão, falei assim: pastor, o papel de vocês fazem, de começar a igreja é nosso. E eu falei: e agora, como é que vamos começar essa igreja? Você dá a resposta afiada, mas você tem que fazer. E aí um dia a Débora falou assim: e aí, amor, no mês de abril? Como é que vai ser? Atravessei a rua. Tudo bem, eu sou pastor, a gente vai começar um culto aqui em casa. E na época, o Celcinho, que hoje mora com o Senhor Jesus, falou: pastor, eu sou cristão, sou da Igreja Nacional, mas eu estarei com vocês sim. Eu vou dar uma força para vocês. Bem, vai dar uma força, quer dizer que o que vai acontecer? Que não vai ficar, só vai dar uma força. Fui na vizinha de cima, na Beth, tudo bem? Olha, nós vamos começar uma igreja. Olha, pastor, eu sou da cristã evangélica, eu vou lá dar uma força para vocês. Obrigado. Fui no vizinho do lado: você acredita em extraterrestre? Falei: meu Deus do céu, olha onde eu estou me amarrando. Falei: eu não acredito não, filho. Como o senhor não acredita? Você acha que Deus fez tudo isso para não ter um extraterrestre? Mas não faz diferença nenhuma. Tá bom. E o senhor acredita na reencarnação? Não acredito não. Não acredito. Se eu pensar na possibilidade que eu vi numa barata, eu já dá vontade de me matar, porque eu detesto barata. Acredito não. Mas eu acredito. Então tá bom, então vamos no culto hoje à noite. Tá bom, eu vou no culto hoje à noite. Um espírita convencido em OVNI. Uma outra mulher e o seu marido, que não entendiam nada, Manuel e Consuelo, de Bíblia, eram católicos, e começou a frequentar. Esse de fato não tinha igreja, eram os únicos. As coisas começaram desse jeito, até que um dia que um cachorro do vizinho, que era espírita, morreu, e ele falou: o senhor pode orar pela alma do meu cachorro? Aquela irmã que era Consuelo, ela deu um ataque de riso tão alto que eu fiquei com morrer de vergonha. Eu falei: Jesus. Eu falei: querido, nós não vamos orar pelo espírito do cachorro, nós vamos orar pelo Senhor. Porque perderam o cachorro, perderam como se fosse alguém da família. Eu tenho cachorro, sei o que é isso. Apesar de ser cachorro, você tem todo o carinho, vive com você, nossa, lambe sua cara, credo. Mas está ali. Você tem carinho, você tem amor. Eu vou orar pelo Senhor pela perda. Tá bom, pastor, então ora. Conclusão: hoje vocês estão aqui porque abrimos as nossas casas para receber pessoas, e igrejas se formaram. Ser discípulo é andar em conexão com outras pessoas, é você entender isso em nome de Jesus. Sozinho vai cheirar a vela. Jesus nos mostra que precisamos estar ligados a um corpo.
Olha o que fala em Romanos capítulo 12, você não precisa abrir, depois nós vamos ler o texto principal. Romanos capítulo 12, versículo 4, versículo 5, diz assim, ó: da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes no mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros. Essa é a importância de ser discípulo. Apesar de membros diferentes, estamos ligados ao mesmo corpo. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16, em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. E, irmãos, isso é forte demais, né? Tornando-nos em todos os aspectos. Quais aspectos? Todos. Todos. Tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Então entenda uma coisa, você, querido, é totalmente importante e imprescindível para esse grupo aqui. Esse grupo aqui é totalmente importante, imprescindível para esse grupo aqui, porque somos corpo. E se você, na primeira mensagem eu falei sobre isso, é uma mão, e ela exerce a sua função de mão, quando eu quero pegar alguma coisa, ou quando eu quero coçar, né? É a mão, a importância dela. Mas se eu corto ela, e eu fico só o toquinho do braço, corto essa mão, ela vai continuar sendo mão, mesmo fora do corpo, mas não vai mais exercer a sua função. Por quê? Porque está fora do corpo. Todo membro no corpo exerce a sua função para que o corpo caminhe saudável. Todo membro ligado ao corpo é importantíssimo para que o corpo de Cristo caminhe saudável. Ou seja, eu estou aqui para que o meu irmão, para que o Rogério seja saudável, é importante que esteja. O Lucivaldo lá na ponta, é importante que ele esteja, para que o Tiago seja saudável. Todos unidos naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Olha a importância do corpo unido. Você imagina se a mão fala assim: não vou levar mais comida na boca. Ai, como assim? Não vou mais. Não. Fala: você vai levar, senão eu mordo você. Morde agora, quero ver. Mas a função da mão, na hora que você está comendo, ela fala: a boca você não merece, mas eu vou levar. Porque todo o corpo precisa desse alimento que vai entrar por você. Você está entendendo a sua importância no corpo, irmãos? Você está entendendo, irmãos? Amém? Pois bem, então, para nós entendermos e vermos isso na Bíblia, aí se você abre Romanos capítulo 12, no versículo 10 ao 21. Nesse texto nós temos princípios de mutualidade que todo discípulo deve desenvolver na sua vida. Princípios de mutualidade que todos nós devemos desenvolver em nossas vidas. Você tem que ter isso. Você tem que ter esses princípios na sua vida. Diz assim, ó: amem-se com amor fraternal e tenha prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegre-se em nossa esperança,
Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoe, mas orem para que Deus os abençoe. Alegre-se com os que se alegrem e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos. Não tenham amizade com gente de condições... Mas tenha amizade com gente de condições humildes. E não pense que sabem tudo. Nunca pague o mal com o mal. Pense sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vingue. Deixe que a ira de Deus se carregue disso. Pois assim diz as Escrituras: a vingança cabe a mim, e eu lhe darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dele de comer. Se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles. Não deixe que o mal os vença, mas vença o mal praticando o bem. Amém, queridos? Isso são princípios de mutualidade. Princípios que eu e você devemos carregar em nossas vidas. Esse texto é riquíssimo para discípulos, para as pessoas que decidem ser discípulos, saírem do meio da multidão e tomarem a decisão de serem discípulos. Pessoas que decidem não mais caminhar no oba-oba da multidão, mas fazerem a total diferença como homens e mulheres de Deus. Vamos lá. Primeiro, dedique-se uns aos outros no amor fraternal. Dedique-se uns aos outros. Qual que é a visão dos dias atuais? Pastor, farinha pouco, meu pirão primeiro. Primeiro eu faço o que me interessa, primeiro eu faço o que eu preciso, depois eu penso nos outros. Dedique-se uns aos outros. Dedique-se uns aos outros. É tão importante isso, queridos. Segundo, alegre-se na esperança. Sabe quando aquela pessoa chega perto de você e fala assim, e vai abrir o coração para você e fala assim, olha, as coisas não estão bem, eu acho que a empresa lá não vai dar certo, eu acho que eu vou ter que fechar. E aí aquela pessoa que não tem uma boca boa, fala, fecha mesmo, filho, estou vendo que você está muito cansado, está acabando com a tua vida, fecha. Aí você fala para outra pessoa que tem um bom coração, fala, olha, não sei, a minha empresa não está bem, não sei o quê, e eu acho que eu vou fechar. A pessoa cheia do Espírito Santo, o que ela fala? Vamos fazer o seguinte, vamos orar juntos, vamos entrar numa campanha de oração juntos. Eu creio que Deus pode mudar o quadro dessa história. Eu creio que Deus pode levantar a sua empresa. Eu creio que Deus pode trazer bons clientes para a sua empresa. Eu creio nisso, vamos orar. E se Ele não fizer, não se preocupe, Ele dará o escape na sua vida. O que é mais gostoso você ouvir? Esse é o papel meu e seu. Outro, compartilhe o que você tem. Compartilhe o que você tem. Quantos gostam de receber? Presente, alguma coisa assim? Bem que são poucos, né, irmão? Não precisa dar para muito, né, pastor Milton? Irmã Vânia fez... Qual é o nome daquele doce que eu amo, pastor? Irmã Vânia, você não trouxe a tigela dela, hein? Não vai dar migué, hein? Não trouxe. Mas qual é o nome daquele doce? Cuscuz. Irmão, peraí. Eu compartilhei com ela, falei, eu pensei que fosse pastor Milton que fizesse. E ela na hora, sou eu que faço. Falei, pastor Milton, dá licença. Deixa eu falar com quem manda. Falei, irmã Vânia, aquele cuscuz
cada pedaço uma lata de leite condensado. No domingo, ela chegou com cuscuz na mão. Pastor, está aqui o seu cuscuz. Na terça-feira, no almoço já não tinha mais. Maçadeira desse tamanho. Acho que até detonou, tem que fazer outro só para mim agora. Querido, aprenda a servir Não, o que eu falei? Compartilhar o que você tem. Compartilhe, irmãos. Compartilhe com o próximo. Às vezes o próximo está indo para casa aqui, ó, acabou o culto aqui, ó. Você passa de carro, dá uma buzinadinha, Pai do Senhor, irmão, até domingo, hein? É muito cara de pau, hein? Irmão, você quer uma carona? Aí você vai falar assim, pastor, carona é quando vai para o mesmo lugar que eu vou. Se não vai para o mesmo lugar que eu vou, então tem que levar. Então faz o seguinte, leva. Leva. Não te custa nada, irmãos. Você não vai carregar no teu braço, no teu corcunda. Leva. Faça isso, compartilhe o que você tem. Compartilhe. Você quer ver uma coisa? Se você não tem Bíblia, eu tenho uma ideia boa. Nós temos mais de 10 Bíblias que deixaram jogadas na igreja. Bíblias de estudo. E eu vou doar as 10 Bíblias. Quem não tem no culto, quem não tem, fale comigo. Bíblias de estudo. Porque se você traz a Bíblia para a igreja e já faz 6 meses que a Bíblia está aí, é porque você não quer mais a Bíblia. Ou você que deixou, fala, pastor, eu pequei contra o céu, pequei contra a terra, já não tenho, e já não posso ser chamado seu filho. Devolve a minha Bíblia. Está ali atrás, irmãos. Está ali atrás, dentro daquela estante ali. 10 Bíblias de estudo ainda. Para que você tem Bíblia de estudo se você deixa na igreja? Você nem deixa quieto. Vamos lá. Acolham uns aos outros. Próximo. Sirvam uns aos outros no amor. Próximo. Leve os fardos uns dos outros. Sabe o que quer dizer levar fardo uns dos outros, queridos? Divida as lutas com o próximo. É dividir as lutas. Levar os fardos uns dos outros. Tem coisa que eu não posso, mas eu posso amenizar. Tem coisa que eu não posso, mas eu posso amenizar as situações uns dos outros. Leve os fardos uns dos outros. Por que a irmã fulano de tal não veio? Não sei. Ah, pastor, eu soube que a filha dela está doente. E ela não tem condições de levar no hospital e não pode comprar remédio. Tadinha, né, pastor? Tadinha nada, irmão. Liga para ela, vai lá, fala, querida, quer que põe no carro? Quer que eu leve? Está precisando de remédio? Eu compro um remédio para você. É dividir o fardo. É facilitar. Vocês sabem uma coisa? Quando eu e Débora pegamos Covid, e na época do Covid que estava em alta, eu falei assim, vixe, agora ninguém vai chegar perto da gente. Ele também não queria, eu fiquei trancado no quarto. A Débora, nem sei onde a Débora estava, porque eu estava trancado. E eu ficava com medo de levantar a mão e Jesus puxar. Né? E eu falei, Jesus, não leva não, por favor. Eu fui internado, eu falei, Jesus, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. E na madrugada eu passei mal, eu falei, Jesus, eu não quero morrer, tem muita coisa, eu quero ainda ficar com minha esposa, eu quero ver meus netos e tá bom. Mas sabe qual foi o grande diferencial do nosso Covid? Não é porque só que nós estamos aqui. É porque toda hora, várias vezes no dia, chegavam pessoas em casa. Pastor, eu fiz uma sopa. Pastor Milton fez uma sopa de inhame. Sopa, mas levantou, irmão. Olha aí, ó. Tomei aquele negócio, falei, pastor Milton, miserável, que negócio ruim da gota. Toma esse negócio. Sopa de inhame. Outro levou caldinho, outro levou bolo, outro levou não sei o que, não sei o que, não sei o que. Querido, a gente não tinha força para nada. Eu não tinha vontade de comer nada. Mas carregar os fardos facilitou que a minha casa pudesse sair dessa situação. Você está entendendo o papel da igreja? Fazer com o pastor é mole. Você tem que fazer com outras pessoas que estão ao redor de você sentado aí.
Pergunte, queira saber, se envolva, e isso é importantíssimo. Divida as lutas com o próximo. Ore, sujeite-se uns aos outros por amor de Cristo. Que isso, pastor? Está amarrado esse negócio aí. Isso é papel de discípulo, irmãos. Sujeite-se uns aos outros. Seja bondoso e compassivo. Ser bondoso é se colocar no lugar do outro. Você já pensou nisso aí? Se colocar no lugar do outro. Ser bondoso, se colocar no lugar do outro. Seja hospitaleiro e sem reclamação. Aprenda a receber pessoas em sua casa. Sua casa é lugar de bênção, de comunhão, é lugar de cura. Aprenda a receber pessoas na sua casa. Pastor, na minha casa ninguém entra. Deixa eu te contar uma história rapidinho. Durante muitos anos, eu e Débora fechamos a nossa casa para que ninguém pudesse ir lá. Eu vou te explicar por quê. Numa época em que aconteceram tantas coisas, as pessoas sabiam quantos tapetes eu tinha na minha casa. Também, né, pastor? Para que uma casa com 7 tapetes? Você comprou quantos? Nenhum. Por que você se mete nos tapetes da minha casa? Por que a sua casa tem árvore artificial? Por que você tem isso? E aí nós tomamos uma decisão. Na minha casa ninguém vai. Não vai. Sabe para quem isso fez mais mal? Para mim e para ela. Porque com essa atitude meus filhos cresceram sem levar um amigo em casa. Meus filhos cresceram sem levar ninguém em casa. Abra, seja hospitaleiro. Pastor, mas o povo de São José dos Campos, quantos joseenses natos, nascidos em São José, tem aqui? Nossa, tem bastante. Vou nem falar mal. Não dá, né, pastor Milton? Mas entenda umas coisas, pastor. Joseense não gosta que vá na casa dele. Não gosta. É por um costume, não vai, não tem esse costume. É uma cidade de trânsito. Aprenda isso, irmão. Isso faz total diferença na sua vida. Isso faz total diferença. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você já abriu a sua casa para servir uma pizza ou rachar uma pizza que seja com alguém da igreja? Para rachar. Você não precisa pagar, não. Dudu, você não quer ir na minha casa para a gente rachar uma pizza? Mas já que você está sozinho por enquanto, daqui a pouquinho em casa, você traz a pizza sozinho. Experimente fazer isso, irmão. Ter essa comunhão uns com os outros. Isso fortifica o corpo. Fortifica o corpo. Pastor, estou tão enfraquecido. Quantas pessoas você se relaciona? Ninguém. Então, irmão, vai andar fraco mesmo. É importante entendermos isso. Para você ter ideia, a dificuldade. Eu vou falar aqui como um pastor que às vezes liga e fala: ô querido, tudo bem? Você tem sua foto? Queria marcar para poder fazer uma visita. Pastor, está tudo bem, graças a Deus, não precisa marcar não. Ai, domingo eu estou aí. Beijo, pastor, tchau. Não é? Pastor, não precisa vir não. Bem, eu sou de uma época em que se o pastor fala que quer vir na minha casa, meu irmão, era uma honra. Pegava a melhor xícara, pegava o melhor, estou falando melhor, se o seu melhor é aquele copinho de bar, é o melhor. Preparava um cafezinho, um bolinho. O pastor está vindo na minha casa. Não se incomode. Aí quase você fala assim: é minha função. A coroação de um pastoreio é pregar. Isso aqui é maravilhoso, irmãos.
mas é minha função ir até a sua casa, orar com você, tirar um tempo, conversar, trocar ideia, jogar a conversa fora, e seja lá o que for, mas mantermos isso. Hoje não se sabe mais abrir as portas de casa. E cada dia que passa, a igreja tem andado mais solitária. Está tudo bem aí, gente? Ser hospitaleiro sem reclamação. Aprenda a receber pessoas em sua casa. Suporte uns aos outros. Suportem-se uns aos outros. Isso aqui eu quero parar. O que é suportem uns aos outros? Pastor, eu não tenho jeito. Como é que eu vou suportar o César? Não, é diferente. O que o texto fala é suporte, é dar suporte. É dar suporte. Então, dê suporte uns aos outros. Sabe o que é dar suporte? Pastor Milton me ligou e falou assim: pastor, eu estou indo para o Rio de Janeiro. Vai eu e a minha véia. Vai eu e Vânia lá para o Rio de Janeiro, nós vamos tirar um tempinho. E aí, eu falei: vai lá, pastor Milton, Deus abençoe, boa viagem. Foram tirar um tempo, irmã Vânia está de férias ainda, eu acho. Está de férias ainda, irmã Vânia? Acabou hoje? Nossa, férias de pobre dura pouco, né, irmão? E aí, eu orei, eu falei: Senhor, guarda a vida dos teus filhos lá, renova a vida deles, vão viajar. Quinta-feira passada, foi aniversário de casamento do pastor Cláudio e da pastora Eliane. E aí o pastor Cláudio ligou e falou assim: eu não vou na quinta-feira, porque eu vou sair com a Eliane, vai sair nós três. Eu falei: você errou, vou sair vocês quatro. Aí ele falou: não, nós três mesmo, eu, ela e Deus. Eu falei: falei, você me pegou, você foi crente agora sim, vai sair nós três, está certo? Saiu, falei: Deus abençoe o casamento deles, a luta que eles têm diariamente, abençoe a vida deles. Sabe o que chama isso? Dar suporte. Dar suporte é o suportar, é segurar, é ajudar. Sabe qual que é a nossa maior dificuldade? Nós não sabemos fazer isso. A Flávia entrou no desafio de tirar a tela. Deus, ajude a Flávia, que vai ser uma luta. Dar suporte. A Vilma, não está aqui hoje com o Renato, abriram uma empresa de depilação. Fui lá com a Débora, estava lá o pastor Lucivaldo com a Malu, fomos lá ungir, estava lá também a Isabel, fomos lá ungir, fomos lá profetizar, fomos lá consagrar. É dar suporte. Você precisa aprender a fazer isso, em nome de Jesus. Perdoe as queixas dos outros, aprenda a perdoar em nome de Jesus Cristo. Ensine e aconselhe com toda sabedoria. Não dê aconselhamentos nos achismos da vida. Nem sei se tem essa palavra, não deve ter. Mas não dê aconselhamento no achismo. Veja o que a palavra diz. Veja o que a palavra diz. Exortem e edifiquem uns aos outros. Sabe o que quer dizer exortem-se nesse contexto? Não é eu chegar para o Maurício e para a esposa dele, que eu esqueci o nome, Mariana, e descer o couro. Que você aí o Maurício vai olhar assim e falar: esse cara vai meter a mão nesse cara já. Olha só. Não é isso. É construir. É encorajar, desculpa, exortar. É encorajar. É encorajar. Encorajar.
a pessoa a continuar. Encorajar a pessoa a continuar. Deixa eu contar um testemunho aqui rápido. Há alguns anos atrás, quantos anos, Elifânia, você mora em São José dos Campos? Isso tudo? 14 anos atrás, a gente estava na porta da igreja, escuta isso. Parou uma pessoa com um cabo de vassoura nas costas e um saco de roupa pendurada. Veio lá do Nordeste. Assim, ó. E uma menininha toda ranhenta, que era a Maria Emily. Vieram com a mão na frente e outra atrás, sem nada. Nada. E aí moraram lá, moraram acolá, não tinha as coisas. E, ai, pastor, porque... E eu não entendia nada que ela falava. Por Deus, não entendia nada que ela falava. Irmão, falava rápido, eu falava, Elifânia, eu falava, Débora, o que essa mulher falou? E a Débora falou assim, ela falou isso. E aí a gente, vai dar certo, encorajando ela. Morou lá perto do hospital municipal, morou no Campos Alemães, morou. De repente encontrou o Vlad. Elifânia hoje tem uma vida totalmente transformada. Não tem, Elifânia? Totalmente transformada. Ela chegou aqui, irmão, o cabelo dela não sabia o que era chapinha, essas coisas assim, ó. Parecia Gal Costa, Elba Ramalho. Ó, que coisa mais linda. Encoraje uns aos outros. Encoraje, exorte e edifique. Edificar é construir. Ajude a pessoa a ser construída. Elogie uns aos outros. Confesse os seus pecados. Ame sinceramente uns aos outros. Ame sinceramente uns aos outros. Eu não devo amar porque a pessoa me faz bem. Eu não devo amar porque a pessoa fala a minha língua. E isso é uma loucura, irmãos. Eu devo amar porque a Bíblia me manda amar. E porque ela me ensina a amar. E como discípulo do Senhor, eu tenho que fazer isso. Você amar quem olha para você, final do culto, te dá abracinho, beijinho e fala, ai, te amo, é mole. Você tem que amar aquele que pisa no teu calo, aquele que cobra você, aquele que olha para você e você fala, meu Deus, me ensina a amar essa pessoa em nome de Jesus Cristo. Isso é papel de discípulo. Porque se você não quer fazer isso, irmão, isso é papel de mundo, de multidão. A minha pergunta para você nessa noite é simples: que lado dessa moeda você está? Ou você é discípulo, ou você é multidão. Ou eu sou discípulo do Senhor, ou eu simplesmente sou multidão. Entro, sento, levanto e vou embora. Mas quando eu deixo o Espírito Santo transformar a minha vida, transformar o meu caráter, transformar o meu pensar, transformar a cada dia o meu eu permito que eu me transforme em discípulo todos os dias. Eu gostaria que você desafiasse o seu coração. É fácil? Não, não é fácil não. Mas você não precisa fazer tudo de uma vez. Mas comece a fazer. Comece a fazer. Comece a mudar. Comece a transformar o teu ser. Comece a pedir a Deus misericórdia. Chegue em casa, leia novamente Romanos capítulo 12, versículo 10. De 10 a 21, leia. E fala, Senhor, eu preciso disso na minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Você pode ficar de pé? Nós vamos orar. Deu certo lá então? Nós vamos orar. E eu queria fazer um apelo diferente. Nem fazer um apelo. Eu queria te convidar. Você que é, e você que deseja ser um discípulo do Senhor.
Você que já é, e você que deseja ser. Pastor, essa mensagem foi totalmente contrária ao que eu vivo. Então você precisa aprender a ser. Eu gostaria que do seu lugar, você que deseja e já é, que levantasse as suas mãos, porque eu vou orar, falando: Deus, sustenta a vida desse homem e dessa mulher. Porque não é fácil ser discípulo. Não é fácil ser discípulo. Quem falou que era passe de mágica nos enganou. Não é. Mas você que já é e que deseja ser, levante a sua mão, a ponto do Senhor poder ver. Eu sei que Ele olha o coração, mas levanta, fala: Senhor, eu quero ser discípulo do Senhor. E a despeito de qualquer coisa, a despeito de todas as lutas, eu quero aprender com os passos do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nessa noite eu quero orar por cada irmão que está com a sua mão erguida, assim como a minha está, porque eu também quero continuar sendo discípulo do Senhor. Nos pontos que eu ainda preciso mudar, me ajude. Nos pontos que eu já mudei, continue capacitando para que eu continue andando dessa forma. Senhor, que o Senhor dê força, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê diretriz, que o Senhor alimente o coração de cada um, ó Pai. Deus, que nós possamos viver como discípulo do Senhor, a tal forma, que depois quando você olha no livro de Atos, a sombra de Pedro curava. Eram homens tão envolvidos com o Senhor, tão mergulhados na Tua presença, tão cheios do Espírito Santo, Pai, que eles não precisavam nem abrir a boca, a vida deles já falavam quem eles eram. E eu quero pedir ao Senhor nessa noite, que essa igreja seja assim como eu quero ser. Eu profetizo na vida de cada um nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Homens e mulheres, discípulos do Senhor Jesus Cristo, transformados, não multidão, não oba-oba, mas homens e mulheres se destacando na presença do Senhor. Toma nas Tuas mãos, ó Pai. Abençoa a Tua igreja, em um nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Antes de você se assentar, você fala para quem está perto de você aí: pode contar comigo. Fala aí. Conta comigo, conta comigo. Vou te chamar para pizza. Fala aí. Fala, engoliu, né? Fala. Essa semana eu vou comer pizza na casa da Poli e do Elton. Aleluia. Do Maurício e da Mariana. Vou comer pizza na casa do novo conselheiro de São José dos Campos. Dá os seus pulos, velho. Vem cá, vem, Vinícius. Deu certo? Foi aprovado lá? É? Passou também, você fez prova, passou, né? Estudou, passou. Deus, Ele sustentou até aqui. Ele me honrou hoje. Você estava chorando? Deus sabe de tudo. Sabe todas as minhas lutas aí. Sabe o quanto eu batalhei para estar aqui. E eu acho que não tinha lugar melhor para eu estar aqui na igreja do Senhor para agradecer Ele, né? Amém. Sustentado minha vida. Amém. Não só hoje, mas para todo sempre, né? Que Deus dirija a sua vida nessa função tão especial que você tem. Só começou, né? É o pontapé. Que você se destaque e faça um excelente trabalho. Deixe Deus ser aquele que vai dirigir a sua vida e te capacitar nessa nova função. Você pode estender a sua mão para cá, em nome de Jesus? Pai querido, eu quero te louvar pela vida do Vinícius. Ó Deus, que com as lutas, com o desafio, mas como ele disse, com a aprovação do Senhor, ele conseguiu, ó Deus, um lugar como conselheiro tutelar em São José dos Campos. Nosso coração é de gratidão, nós te louvamos, nós te agradecemos. Ó Deus, agora o que eu quero pedir sobre a vida do Vinícius, ó Pai, é que ele seja dirigido para o Senhor. É uma responsabilidade grande, é um desafio grande, vai se envolver com muitas coisas,
Mas eu quero pedir em nome de Jesus Cristo, que ele não venha mercadejar aquilo que não tem, que não pode ser negociado. Que ele não negocie nada o que de fato não pode ser, mas que ele tenha a diretriz da sua vida estabelecida no Senhor. Ele conhece a sua palavra e ele sabe da importância dos adolescentes e das crianças. Nós colocamos o Vinícius nas tuas mãos, nós consagramos, oramos por ele, e que esse dia seja um marco na vida dele, ó Pai. Que ele entenda que o Senhor tem algo de especial com ele, com a vida dele, ó Pai. E eu quero pedir que ele possa cada dia galgar os caminhos do Senhor. Eu o abençoo como pastor e peço a bênção do Senhor sobre a vida do Vinícius, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Isso, conta com o Maurício. Amém, vai com Deus. Falou batalha pesada, conta com o Maurício. Louvado seja o Senhor. Antes de nós acabarmos, eu vi que temos visitante. Você, meu amigo, qual o seu nome? William. William, seja bem-vindo, viu, cara? Feliz de ter você aqui. Aqui, ó, último lugar, último banco aqui. Gustavo, William e Gustavo. Aleluia. Tem mais alguém? Pastor Gustavo. Que bênção. Deus abençoe, Gustavo. Mais alguém está nos visitando hoje pela primeira vez? Que isso, meu jovem? Não se esconde, não. Qual o seu nome? Gabriel. Eita, anjo do Senhor. Deus abençoe a sua vida, Gabriel. Em nome de Jesus Cristo. Quando eu apontei ali, os dois abriram assim, ó. Deus abençoe, em nome de Jesus. Você que está perto desses nossos visitantes, você pode dar um abraço neles e dizer: sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Dê um abraço aí, dê um abraço. Dê um abraço de crente, irmão. Não é esse negócio mirrado aí não, viu? Abraço de crente que quer. Seja bem-vindo, Elton, Poli. Saudade de vocês, viu? Quando acabar essa reunião, convide alguém para ir na sua casa essa semana. Viu? Comemos qualquer coisa. Ok. Enquanto eles estão abraçando o nosso visitante, deixa eu te dar um recado. O nosso coral vai começar a ensaiar para a cantata de Natal. Você que deseja cantar no coral, homens e mulheres, vocês estão convidados. Então, por favor, você procure ao Rafael. Rafael, levante a sua mão. Levante. Rafael é o futuro pai da igreja, mais novo pai de bebê nascido. De bebê nascido, porque a Moriá, já chamei de Sinai, já chamei de tudo. A Moriá, Deus abençoe. E você fale com a pastora, dê o seu nome, fale: eu quero participar do coral. Ok, queridos? Vai ser bênção. Na saída, veja bem, a semana toda, irmão, fez um calor de rachar, não fez? Aí eu fui lá, comprei sorvete para vocês tomarem. Aí hoje fez frio. Mas toma o sorvete, senão vai amolecer. Toma o sorvete, dá o seu jeito, depois toma um Tilenol em casa, sei lá o que vocês vão fazer. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos por esse dia e eu quero te agradecer, ó Pai, por essa reunião maravilhosa que o Senhor nos permitiu, nos entregou, que a tua presença foi marcante em nossas vidas. Leva-nos para as nossas casas, nos dê uma noite de paz e descanso e uma semana de ricas bênçãos. Nós te louvamos, agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso querido Pai, e que a doce consolação do Espírito Santo seja presente com cada um dos irmãos, desde agora e para todo sempre. Você pode dizer amém, queridos? Dê um abraço em 50 irmãos. Deus abençoe você que está em casa e vai na paz do Senhor.